Salve, salve galera de Umbanda, bem-vindos a mais um podcast Papo de Umbanda, um mergulho no sagrado. Aqui quem fala é Marlon Martins. Apresento a vocês o capítulo de hoje, capítulo 9, e vamos falar das 7 linhas de Umbanda. Tá ok, minha gente? Então, vamos lá. Pretendo trazer não uma visão muito romantizada das 7 linhas de Umbanda, porque é um assunto muito discutido. Se a gente procurar na internet ou livros, tem muitas publicações quanto a este assunto. Eu acho que, sinceramente, é um assunto que não merece ser explicado, né? Mas sim realmente é falado dentro de uma prosa, dentro de uma conversa, porque são muitos os conceitos, são muitos os pontos de vista. Porém, eu, Marlon, acredito que ainda assim a gente consiga enxergar um fundamento quanto ao assunto, as 7 linhas de Umbanda. Não é isso? Bom, gente, teoricamente, o que nós sabemos? Que as 7 linhas de Umbanda são os 7 poderes de Deus, as 7 principais emanações ou manifestações de Deus, né? Em nosso cotidiano, em nossa vida, a gente pratica os poderes de Deus a todo momento. Se nós estamos vivos, estamos usufruindo do poder de Deus chamado dom da vida. Não é isso? Se nós raciocinamos, pensamos, podemos fazer escolhas, é porque nós usufruímos da manifestação de Deus, do poder de Deus, que podemos chamar de raciocínio, lógica, conhecimento. Ok? Se nós usufruirmos hoje de uma boa saúde, podemos dizer que estamos em manifestação de Deus de evolução. Ou seja, existe um fundamento quanto às 7 linhas de Umbanda serem referenciadas como 7 poderes de Deus, porque na verdade é isso. Tá ok, gente? Então vamos começar a falar das 7 linhas. Como eu falei ainda agora, por teoria é isso. São as 7 principais irradiações de Deus. Mas, Marlon, como é que funcionam essas 7 principais irradiações de Deus? Bom, eu, Marlon, tá? Apesar de conhecer os muitos tipos de conceitos de 7 linhas que temos internet afora e terreiros afora, eu tento enxergar assim. Eu imagino um universo, imagino uma fonte de poder, uma fonte de energia inesgotável, totalmente perfeita, dentro de um equilíbrio que seria Deus, né? Eu, Marlon, não enxergo Deus como um sujeito que está sentado numa cadeira lá ou num trono, enfim. Não é assim que eu enxergo como uma força inesgotável de bondade, de paz, de fé, e que essa força mantém o equilíbrio de faixas vibracionais, de grandes irradiações, né? E como um bandista, eu tomei para mim de que todos os outros poderes de Deus se desdobram a partir desses 7 primeiros poderes, dessas 7 primeiras irradiações ou manifestações ou milagres. Gente, definições podem ter muitas, a gente tem que tentar chegar a um conceito. Tá ok? Então, bom, vamos falar das 7 linhas quanto aos orixás. Marlon, uma linha de Umbanda é a mesma coisa que um orixá? Não. Um orixá é uma coisa, a faixa vibracional é outra. Mas como assim, Marlon? Bom, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, vamos dar nome às 7 linhas de Umbanda que a gente conhece hoje mais tradicionalmente, tá, gente? Da Umbanda popular tradicional, vamos dizer assim. Porque hoje tem muitas vertentes da Umbanda. E cada uma trabalha com as 7 linhas conforme o seu entendimento. O que eu não acho errado, porque eu acho e entendo que as 7 linhas não têm uma obrigação de serem ordenadas. Ou seja, não temos obrigações de ter uma ordem de orixás nas 7 linhas de Umbanda.
Nós temos uma obrigação, sim, de seguir um fundamento. Bom, vamos lá. O que temos hoje na Umbanda tradicional popular? Primeira linha, Oxalá, tá ok? Vamos lá, primeira faixa vibracional que recebeu o nome de Oxalá através do sincretismo, que é sincretizada com Jesus Cristo, não é isso? Que é sincretizada com o espaço sideral, não é isso? O azul celeste, aquele céu azul de verão, tá ok? E que simboliza e irradia a fé, a paz universal, o bem comum. Tá ok, gente? Vamos à segunda faixa da Umbanda tradicional popular, assim dizendo. Iemanjá, ou seja, uma faixa vibracional que recebeu por sincretismo o nome de Iemanjá, que é sincretizado na Umbanda com Nossa Senhora da Glória e em algumas casas Nossa Senhora dos Navegantes, que é sincretizado com a água do mar, ou seja, os oceanos, não é isso? Com todo o seu encanto e toda a sua força que tem as águas do mar, não é isso? Bom, e que significa, que representa, que está carregada de manifestações de vida, ou seja, o dom da vida. A faixa vibracional Iemanjá significa manifestação do dom da vida. Por quê? Porque Iemanjá é água, água do mar, água salgada, que deu origem a vidas. E quando a gente traz isso para o nosso cotidiano, a gente está falando de vida uterina, gestação, não é isso? O acompanhamento e cuidados e crescimento dos filhos. Isso é Iemanjá. Vamos a uma terceira faixa vibracional ou linha de Umbanda, da Umbanda tradicional popular, Oxum. É isso que é uma faixa vibracional que recebeu o nome Oxum com o sincretismo de Nossa Senhora da Conceição na Umbanda, que é representada pelas águas doces, pelas águas de cachoeiras e rios e fontes, é isso? E que representa o quê? É uma faixa vibracional carregada de sentimentos e vibrações de amor. Amor ao próximo, amor familiar, amor de uma maneira geral. Amor entre pais e filhos, amor entre irmãos, amor entre amigos, amor entre homem e mulher, ou seja, amor em geral. Empatia, colocar-se no lugar do próximo. Não é isso? Isto é o Oxum. Vamos à quarta linha de Umbanda, que seria Oxóssi, ou seja, uma faixa vibracional, correto, gente? Que recebeu o nome de Oxóssi, sincretizado com São Sebastião, representado pelas matas e selvas de nosso planeta, ou seja, o mundo vegetal, tá ok? Que contém dentro desse mundo vegetal todo, não só toda a flora, mas também toda a fauna e outros habitats que possam existir dentro de florestas e selvas, e que é uma faixa vibracional que vem trazendo o quê? Trazendo muitas vibrações e carregadas de sentimentos de raciocínio, de lógica, de objetividade, de sagacidade. Tá ok, gente? Então, esta é uma linha de Umbanda, uma linha de Oxóssi. Vamos à quinta linha de Umbanda, linha de Xangô, ou seja, uma grande faixa vibracional, na verdade grande não, infinita, como todas elas, que foi sincretizada e recebeu o nome de Xangô, e é sincretizada com São Jerônimo na Umbanda, e algumas casas também com São Pedro ou São João, não é isso? É representada na natureza pelas grandes pedreiras, pelos grandes rochedos, e também pelos trovões das descargas elétricas que acontecem, tá ok? E é uma faixa vibracional carregada de sentimentos e vibrações de quê? De justiça, de equilíbrio, não é isso? Julgamentos quanto ao que está certo e julgamentos quanto ao que está errado, em busca de um equilíbrio, não é isso? E após este julgamento,
cumpra-se a lei. E aí então nós vamos descer a faixa. Sexta faixa de Umbanda, Ogum, ou seja, uma grande faixa vibracional, uma grande irradiação de Deus, que através do sincretismo recebeu o nome de Ogum, que está sincretizado com São Jorge, na Bahia é São Sebastião, e fora da Bahia, no resto de todo o Brasil, é São Jorge, pelo menos até onde eu sei. Não é isso? E que é representado na nossa natureza, do nosso mundo físico, na nossa dimensão física, pelos campos abertos, pelas fazendas, pelas plantações, pelos agricultores. É isso? O Ogum de Nação, que deu origem ao sincretismo do Ogum de Umbanda, ele era um ferreiro, fazia instrumentos para a agricultura. Lembram disso, gente? Então, E que é uma faixa vibracional que está o quê? Carregada de vibrações e sentimentos de doutrina, de ordem, execução da lei divina. Ou seja, quando Xangô julga, o equilíbrio é constatado e Ogum executa a lei. São dois orixás que trabalham muito próximos. Na verdade, todos os orixás, quando termina o trabalho de um, inicia o trabalho de outro através de um ciclo, trabalham em conjunto. Tá ok, gente? Em algumas mitologias das nações de Candomblé, mitologias, constata-se, vamos dizer, se eu posso dizer assim, um certo receio, entre aspas, ou uma que eles chamam de quizila, né? Entre o orixá e outro, mas na Umbanda não é assim. Já foi explicado aqui no Papo de Umbanda que o orixá de nação é uma coisa, o orixá de orixá de nação é uma coisa e o orixá de Umbanda é outra. Tá bom, meu povo? Então, assim, a faixa vibracional de Ogum está carregada de doutrina, de ordem, daquele sentimento de coisas organizadas, né? Ogum é aquele que abre o caminho, ou seja, não é aquele que sai cortando tudo, não, gente. É aquele que vem organizando a sua vida, colocando as coisas em cada uma em seu devido lugar, para que você consiga caminhar. Tá bom? Então vamos descer para que tudo isso possa acontecer de uma maneira, digamos assim, mais perfeita possível. Vamos descer a sétima linha de Umbanda. Novamente, considerando a Umbanda tradicional popular, a sétima linha de Umbanda, linha de Inhansã, ou seja, uma grande faixa vibracional que recebeu o nome de Inhansã através do sincretismo e que pelo sincretismo é representada por Santa Bárbara. Tá ok, gente? Em algumas casas também, se eu não me engano, por Joana d'Arc. É representado na natureza, no nosso mundo físico, na nossa dimensão física, pelas grandes tempestades, pelas ventanias, pelos furacões, pelos tufões, ok? Então, uma faixa vibracional carregada de vibrações e sentimentos de dinâmica, movimentação. Tá ok, gente? Colocando as coisas em seu devido lugar, ou seja, quando Ogum cumpre uma ordem de ordenar, de organizar, usa-se as vibrações de Yansan, cada coisa no seu lugar, movimentação, dinâmica, tempo. Ok, gente? Um orixá começa suas atividades quando o outro termina e muitas vezes em conjunto. Ou seja, o ciclo da vida ele emana de Deus e acontece em conjunto numa perfeição que eu acho que a gente para entender essa perfeição ainda vai ter que comer muito feijão com arroz. Tá ok, gente? Bom, então essas são as 7 linhas de Umbanda da Umbanda popular tradicional, ou tradicional popular. Tanto faz. 7 vibrações de Deus. E aí vamos lá. O Marlon falou o quê? Que uma linha de Umbanda é uma faixa vibracional ou uma irradiação. Gente, uma faixa vibracional está o quê? Preenchida e carregada infinitamente de vibrações. Ou seja, você tem uma faixa vibracional primária. Vamos lá ao exemplo de Iemanjá. Você tem uma faixa vibracional